Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais curto, na verdade eu espero que seja um pouco mais curto, porque eu normalmente falo demais e os vídeos sempre ficam mais longos do que eu planejava lá no início. Hoje a gente vai falar de um tema derivado da notícia que saiu outro dia aí do Corinthians, de que, enfim, pode ser que, né, supostamente tenham coisas um pouco obscuras envolvendo o patrocínio da VaideBet, mas não por causa, né, da VaideBet como patrocinador oficial e nem talvez por causa do Clube Corinthians, mas sim de alguns intermediadores que são membros da diretoria, né, que estariam aí usando possivelmente laranjas para que algumas quantias de dinheiro fossem colocadas nas contas de uns e outros, se legalmente ou não, aí ainda não cabe a mim falar, porque ainda está aí na fase de investigação. Só que essa notícia bombou muito, viralizou aí na internet nessa semana, e eu não queria falar sobre isso, na verdade. Eu queria usar só isso como um gancho para falar um pouquinho sobre eleições em clubes de futebol, né? E como que elas são muito importantes para os nossos clubes, né? Mesmo que às vezes sejam meio ignoradas, ou que, pô, o que vale mesmo é o que está em campo, eleição, diretoria, essas coisas, tipo, tanto faz, todos são iguais, etc. Às vezes até podem ser. Muitas vezes as chapas, elas são dissidências de uma mesma chapa que quebra para competir, né? Por poder, basicamente. E o que aconteceu no Corinthians recentemente demonstra um pouco da importância das eleições. Basicamente, o que você faz quando elege um presidente não é só eleger um presidente. Você elege todo o corpo executivo do seu clube de futebol. Os diretores todos, financeiro, marketing, futebol, estratégia, relações exteriores e tudo mais, tanto quanto o presidente, todos os vice-presidentes e todo o resto da cadeia administrativa do clube, que basicamente é quem vai gerir esse clube e quem vai fazer com que ele funcione ou não. É quem paga as contas ou deixa de pagar as contas, é quem contrata certo ou quem contrata errado. É quem faz boas campanhas de marketing que aumentam o número de torcedores ou os que fazem campanhas de marketing ruim que afetam a imagem do clube. Não é só o jogador em campo que define o que seu clube é. Você tem que se atentar também aí ao que a gente chama de back-office, né? Que são um pouco essas pessoas que não aparecem. Você não vê o dia a dia do trabalho delas, mas são cruciais para o bom desenvolvimento do futebol em campo do clube. E, por exemplo, nesse caso do Corinthians, a gente viu a competição entre o André Negão e o atual presidente do Corinthians, e você via já nas disputas que os debates eram um pouco complicados, você não via muita proposta para o bem do clube, você não via muita coisa sendo agregada para o que o Corinthians poderia se tornar. E sim, na verdade, uma batalha meio de quem fala menos besteira, quem grita mais alto, quem convence na base ali de promessas que provavelmente não iriam ser cumpridas e tudo mais. E com poucos meses já de diretoria, já dá para ver que a vencedora, que era tida como a mais razoável, mesmo assim, cara, comete diversos erros. Corinthians não tá tão bem assim em campo, né, no campo e bola, mas também não tá tão mal, vai. Tipo assim, o Corinthians tem bons resultados. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando, o Corinthians conseguiu se classificar na Copa do Brasil, de certa forma, tranquilamente. Né? Um time que está aí melhorando com o tempo para tentar voltar a glórias que já aconteceram uns anos atrás. Só que o que você vê todo mês é notícia de problemas da diretoria do Corinthians. Não tá pagando não sei quem, tá devendo dinheiro, acha escuta na sala. Né? Isso atrapalha o campo. Essas notícias, pode achar que não, mas elas circulam sim dentro dos grupos de jogadores. Os jogadores ficam sabendo. Isso afeta o dia a dia do grupo, isso afeta o dia a dia do clube como um todo. E com certeza não ajuda, né? Pode ser que atrapalhe até menos ou mais, dependendo, mas com certeza não ajuda. Cara, é uma situação muito ruim. Essa pressão da mídia sempre em cima, não é nem dos jogadores, mas sim da diretoria. E essa notícia agora é mais uma representação disso, né? Isso pode, se tudo isso for comprovado, isso pode resultar em cadeia, gente. Que é uma coisa caótica, né? Então, esse é um exemplo. A gente tem um outro exemplo no Vasco, né, que durante muitos anos a gente teve presidências péssimas, eleições que parecia que estavam ali elegendo um pior do que o outro, não tinha tanta atenção em quem você estava votando, em quem você estava colocando no poder. Isso praticamente afundou um clube, né, que mesmo sendo rival do time que eu torço, né, que é o Flamengo, como dá para ver aqui, cara, assim, é um clube gigantesco no Brasil, no Rio de Janeiro, óbvio, mas no Brasil como um todo. E ele, nos últimos anos, implodiu e se tornou um clube muito menor do que o que é de verdade. Agora que está tentando voltar, mas com muita dificuldade.
né? No Cruzeiro a gente viu recentemente, né? Putz, uma presidência que literalmente roubava o clube, destruiu o Cruzeiro. Que a gente está passando aí, já deve ter coisa de quase 10 anos daquele escândalo, e o Cruzeiro ainda está numa luta para tentar voltar a ser minimamente competitivo. A gente vê no Flamengo, que é uma porção de dinheiro, né? Um clube extremamente estruturado, e que, cara, o vice-presidente de futebol morre de torcedor, o presidente dá cada declaração que é uma atrocidade, né? Enfim. E essas notícias que surgem, elas geram muito problema para o clube, né? O clube parece que é um turbilhão, né? Os clubes eles não conseguem ter paz. E aí você vê um outro, por exemplo, um caso que na minha visão é um caso positivo, que é o caso do Palmeiras, né? Que você tem a Leila, que ela tem suas polêmicas, é claro, mas de maneira geral, você não vê notícias que são tipo, meu Deus, o Palmeiras está em crise, a diretoria do Palmeiras, olha, o Palmeiras não paga ninguém, né? E também, né, se você for analisar, o Palmeiras ele sofre menos pressão. O time parece que tá sempre de boa, às vezes o time até tá jogando mal, e só pelo fato de nunca ter notícias, né, alarmantes do clube, talvez tenha até menos pressão sobre um futebol meio mal jogado do Palmeiras. Tipo agora, recentemente, o time não tá jogando quase nada e parece que tá tudo bem. O que ajuda, né? O time a voltar a jogar, poder ter tempo de se organizar, enfim. É só uma opinião aqui de como é importante a gente se atentar, né, a quem nós colocamos nesses cargos de poder, para que acabe que os clubes não fiquem reféns de pessoas muitas vezes incompetentes, às vezes mal intencionadas, e que vão ter poder sim de destruir um clube que milhões de pessoas amam de paixão, né, e que não vão ter muito como mudar, né? O Santos, por exemplo, a torcida viu o time acabar no ano passado. Ela via lentamente o time degringolar e o presidente falar que estava tudo bem, que estava tudo sob controle, que o Santos ia ser convidado para a Copa do Brasil e que magicamente tudo ia dar certo. E aí, no final do ano tudo deu errado e o presidente sumiu. Então ele no fundo estava mentindo o tempo inteiro e a torcida, mesmo que soubesse, não conseguia. O que ela podia fazer? Ela só podia enxergar o barco afundar e, né, fazer o que na verdade é a única função: votar melhor nas próximas eleições. O próximo presidente ser escolhido com mais atenção, né? Isso obviamente se aplica também para fora do futebol, né? Mas falando especificamente, né, do futebol, temos que nos atentar, né? Nós torcedores que podemos votar, né? Nem todos podem, né? Tipo eu, por exemplo, não posso votar nas eleições do Flamengo porque eu não sou sócio do clube. Mas, né, para os torcedores que podem votar, ou mesmo para os que não podem, mas ter na cabeça o quão importante é isso, né? E levar em consideração, sabe? Entender, tentar saber o que eles estão falando e como que eles podem de fato ajudar o time e tentar de alguma forma impactar positivamente, nem que seja deixando uma opinião na internet e tudo mais, embasada, mais estudada, né? Para que as coisas caminhem melhor, né? Então é basicamente isso, é um vídeo mais curto, só porque eu vi essa notícia e quis falar um pouquinho sobre, para ver se a gente consegue mudar um pouquinho também essa realidade dos times brasileiros, de diretorias que muito mais atrapalham do que ajudam. E eu tenho certeza de que se tudo fosse mais profissional, também desse âmbito administrativo dos clubes, as coisas caminhariam com muito mais tranquilidade, né? Já temos alguns exemplos, tipo o Bahia, o Fortaleza, e a gente vê que funciona. Então, por que não replicar em todos os outros? É isso, galera. Um vídeo mais curto hoje, é só um vídeo mais opinativo meu. Agradeço aí a presença de todos, todo mundo que viu. Espero que tenham gostado do conteúdo. A opinião de vocês sobre o tema, deixem abaixo. Eu sempre leio, respondo. Perfeito? Qualquer, né, pedido aí de um tema, de alguma notícia que você queira que eu comente, por favor, também deixe abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.